Excelente. Visto que nós já vimos o básico, nós já podemos começar a lançar os elementos do projeto arquitetônico dessa casa aqui. Mas antes vamos fazer o seguinte, vamos selecionar tudo que nós temos nessa tela inicial do AutoCAD e vamos deletar. Selecionei todos esses elementos e cliquei em Delete. Pronto, eu deletei todos os elementos e como vocês viram anteriormente, vamos supor que a primeira vez que vocês entraram no desenho, a primeira coisa que vocês fariam é clicar o N no teclado, o N, o atalho para mexer em unidades, clicando em Enter. A janela de unidades vai se abrir. A princípio, o que vocês alterarão são as dimensões da escala, colocando a escala de vocês para metros, precisão para 2 casas decimais e o tipo de comprimento vocês manterão decimal. Clicando em OK, vocês já estarão utilizando a unidade de medida metros no projeto de vocês. Feito isso, vocês já podem inserir a referência externa de vocês, onde vocês vão trabalhar em cima para a execução do desenho. Clicando aqui na opção Inserir, vocês vão vir na opção Anexar, janela Inserir, opção Anexar. Clicando com o botão esquerdo sobre Anexar, vocês vão navegar até o local onde a referência externa de vocês está localizado. No caso, aqui já veio previamente aberto. Lembrando que muitas vezes vocês podem chegar aqui e não achar o arquivo de vocês. Vocês vão colocar o arquivo de acordo com o tipo desse arquivo. Pode ser um PDF, um PNG, etc. Como eu quero visualizar todos os arquivos que estão aptos a ser lançados aqui como referência externa, eu deixei aqui selecionado todos os arquivos. Vou selecionar o meu arquivo de referência externa, clicar em OK. Vou manter caminho relativo, vou especificar a escala em tela, vou clicar em OK. Agora eu já tenho que selecionar um ponto de inserção para o meu arquivo. Eu posso especificar isso manualmente aqui, arrastando meu mouse e clicando com o botão esquerdo sobre o local que eu vou querer colocar a minha referência externa, ou eu posso simplesmente digitar algum ponto de referência pelo teclado. No caso, eu vou usar o ponto de referência digitando pelo teclado. Eu vou colocar a minha referência externa exatamente no centro, no ponto 00. Eu vou clicar em 0 no teclado, vírgula para eu mudar de eixo, 0 novamente e Enter. Pronto. Vocês podem ver que meu desenho foi lançado aqui no meio. Vocês podem ver que eu posso alterar a escala aqui do desenho manualmente, mas eu vou deixar em uma escala qualquer, porque nós vamos reescalar com base em alguma referência que nós temos no desenho. Por exemplo, aqui nós sabemos que daqui até aqui é uma região que tem 4 metros e 40 centímetros. Eu vou usar esse ponto aqui como referência. E como eu vou fazer para readaptar a escala desse desenho? Eu vou vir aqui novamente na aba Padrão, vou selecionar essa opção aqui, Escala, ou simplesmente eu poderia digitar no teclado as iniciais de escala, visto que atualmente o AutoCAD em português, alguns atalhos foram alterados e basta simplesmente você digitar o início da palavra que vocês já vão conseguir achar o atalho do que vocês querem. Eu vou digitar no teclado ESC, pronto, vocês viram aqui que o símbolo de escala apareceu, o mesmo símbolo que eu poderia ter clicado aqui inicialmente. Teclando Enter, eu selecionei a minha ferramenta escala, agora eu tenho que selecionar o objeto que eu quero alterar a escala. No caso, eu quero alterar essa imagem aqui, eu vou clicar aqui em uma das extremidades dessa imagem para selecionar essa imagem, clicando com o botão esquerdo, o AutoCAD vai informar que um objeto foi encontrado. Sempre observem essa região aqui, que é o AutoCAD se comunicando com vocês. Apertando o Enter no teclado, nós já podemos alterar a escala do nosso desenho. Eu vou definir um ponto básico qualquer aqui, eu vou clicar dentro do desenho. Agora eu posso alterar a minha escala manualmente ou clicar em R para utilizar alguma referência interna do meu desenho. Eu posso clicar em R ou clicar nessa opção aqui na tela. Clicando nessa opção aqui na tela, eu posso selecionar 2 pontos onde eu sei a medida na minha referência externa. No caso, eu vou colocar 2 pontos nessas extremidades aqui, que eu sei que é 4 metros e 40 centímetros. Clicando com o botão esquerdo no ponto inicial e clicando com o botão esquerdo depois no ponto final, vocês podem observar que o AutoCAD já pediu para nós especificarmos o novo comprimento dessa região. Nós vamos informar que essa região tem 4,40 centímetros. Teclando Enter, pronto, o nosso desenho já está na escala adequada e nós podemos iniciar o lançamento dos nossos desenhos. Mas antes de iniciar o nosso desenho, é muito interessante nós utilizarmos camadas para desenhar, para que cada elemento do nosso desenho tenha uma camada distinta. Por exemplo, eu vou querer as paredes com um tipo de linha, as portas com um tipo de linha, as janelas com outro tipo de linha e assim por diante. Como nós podemos fazer isso? Nós podemos vir aqui na aba Padrão e observar quais layers, quais camadas nós já temos nesse nosso projeto. Clicando aqui nessa seta, os layers existentes eles vão se expandir. No caso aqui nós não temos nenhuma camada, nós vamos criar todas as camadas, nós estamos fazendo um projeto do zero. E para adicionar camadas, nós vamos vir aqui em propriedades da camada. Eu vou expandir um pouco essa janela para vocês visualizarem melhor. E aqui vocês podem adicionar as camadas de acordo com o que vocês querem. Vamos começar fazendo uma camada para a parede. Vamos clicar nessa opção aqui em adicionar nova camada e vamos nominar essa camada como parede. Esse layer agora se chama parede. Enter, pronto, nós criamos um layer, chamamos esse layer de parede e agora vamos adicionar uma cor para essa camada aqui. Vamos colocar a camada da parede com a cor vermelha. É muito utilizada no Brasil cor vermelhas para a parede. Clicando com o botão esquerdo,
esquerdo, clicando em OK, pronto, nós selecionamos a parede e selecionamos o layer de cor vermelha para a parede. O tipo de linha vai ser contínuo, nós não vamos alterar, e a espessura vocês podem alterar. Vamos alterar a espessura para a parede aqui, vamos clicar com o botão esquerdo aqui na região de espessura, vamos colocar essa espessura como sendo de 6.3 milímetros. Clicando com o botão esquerdo, clicando em OK, nós já criamos a nossa camada, o nosso layer de parede com essas definições aqui. Vamos adicionar agora uma camada para a porta, novamente clicando nesse botão aqui, vamos chamar a nossa nova camada de porta, Enter para nomear isso como porta. É muito padronizado se utilizar verde em portas, então nós vamos utilizar verde para esse layer da porta. Selecionei o verde, cliquei em OK, pronto, porta selecionada. A linha também vai ser contínua, nós vamos alterar a espessura. A porta costuma ter uma espessura de linha inferior à parede, vamos colocar 0.30 aqui no caso, clicar em OK, pronto, criamos um layer para a nossa porta. Vamos adicionar mais um layer agora para as janelas. Selecionei a opção de adicionar layer, vou chamar esse layer de janela, Enter, nomeei a janela. Vamos alterar a cor da janela aqui também. Geralmente, por padrão, as janelas são ciano ou azul, mas a cor ciano, digitando aqui a cor, vocês já conseguem definir a cor pelo nome também, clicando em OK. Pronto, nós já definimos a janela. A espessura da linha vamos manter, contínua, cor ciano. Vamos adicionar mais um layer para as anotações, clicando com o botão esquerdo. Vamos chamar esse layer de anotações. Enter. Anotações geralmente são feitas com camada na cor branca. Cliquei em OK. A espessura das anotações são levemente inferiores. Vamos botar 0.18 milímetros. Cliquei em OK. Agora vamos criar outro layer para as dimensões, para as cotas que nós vamos lançar no nosso projeto. Novamente clicando nesse botão aqui. Chamar esse layer de dimensões. Enter para criar. As dimensões comumente são feitas em amarelo. Clicando em OK. Vamos manter isso em 0.18 também. Vamos adicionar o nosso último layer. O nosso layer para blocos, para mobiliário. Vamos clicar novamente para adicionar uma nova camada. Vamos chamar isso aqui de blocos / mobiliário. Enter para nomear. Pronto, nós definimos o nosso último bloco. Vamos colocar a nossa mobiliária de cor azul. Vamos digitar aqui azul. Enter. Espessura do bloco, vamos botar levemente superior à espessura das cotas. Vamos colocar 0.30, 0.25, melhor, 0.25 para ficar diferente das portas e janelas. Clicando em OK. Pronto, nós definimos todas as nossas camadas, todos os nossos layers. Agora nós podemos fechar essa janela aqui e quando vocês selecionarem essa opção de layers pré-existentes no projeto, vocês vão poder ver todos os layers que vocês criaram. Clicando fora, nós podemos agora iniciar o lançamento dos elementos aqui da nossa residência, do nosso projeto, do nosso desenho dessa residência. Vamos iniciar lançando as paredes. Como nós vimos, nós podemos utilizar as polilinhas. Vamos utilizar as polilinhas para definir todas as paredes externas do nosso projeto. Vamos selecionar aqui nos vértices, cliquei com o botão esquerdo nessa região. Tenham certeza que no início do projeto o ortogonal esteja ligado e o snap também esteja ligado para facilitar o trabalho de vocês. Vamos clicar aqui no vértice dessa parede, vamos lá para o final da parede, delimitar o fim da nossa linha. Clicando com o botão esquerdo, ótimo, definimos o fim da nossa linha, vamos continuar. É uma linha poligonal, nós podemos continuar definindo essas linhas externas das paredes do nosso projeto. Vamos lá na outra direção, selecionar o próximo vértice, cliquei nesse vértice aqui, ótimo, vamos para outra direção, clicar com o botão esquerdo no próximo vértice, clicado no próximo vértice, nós podemos ir estendendo as nossas linhas, conforme nós vimos nas aulas anteriores, dessa forma aqui, selecionando a linha e ir clicando com o botão esquerdo, e agora vamos fechar o nosso desenho clicando aqui no fim da nossa região. Vamos passar um pouco, depois a gente apara isso aqui, e clicando em Enter, pronto, nós já definimos toda a nossa linha externa. Agora nós temos que aparar essas sobras que ficaram aqui. Nós podemos utilizar a opção Trim ou aparar. Nós podemos fazer isso clicando aqui com o botão esquerdo ou simplesmente digitando essa opção no teclado. Vamos lá, AP, digitando AP. Essa opção já apareceu aqui em tela. Clicando em Enter é a primeira opção já definida. Nós podemos clicar no objeto que nós queremos aparar. Clicando com o botão esquerdo nesse objeto e clicando com o botão esquerdo nesse objeto. Pronto, todas as nossas linhas foram aparadas. Vocês podem visualizar que nós temos uma dificuldade de observar as linhas que nós acabamos de criar. Porque esse desenho aqui, ele acaba cobrindo algumas linhas. Como vocês podem alterar isso? Vocês podem alterar isso selecionando esse desenho. Vou clicar com o botão direito aqui sobre esse desenho. Eu vou puxar uma linha aqui, uma caixa de seleção da esquerda para a direita até tocar nesse desenho. Toquei nesse desenho, selecionei esse desenho. E eu posso esmarecer esse desenho vindo nessa opção aqui à esquerda da tela, com o desenho selecionado, e alterar a transparência desse desenho. Pronto, coloquei a transparência do desenho em aproximadamente 60%, em 60% exatamente. Cliquei Enter, pronto. O meu desenho está com uma transparência que permite eu trabalhar de maneira mais
mais satisfatória. Agora eu posso fazer um offset, um deslocamento dessa linha aqui para dentro, para representar a linha das paredes. Eu vou vir aqui em offset, ou deslocamento, cliquei com o botão esquerdo nessa opção. Sempre observem o que o AutoCAD está nos pedindo aqui, ó, especificar a distância de deslocamento. Aqui no caso já está 0.15, 15 centímetros. Mas se de vocês não estiverem especificado 0.15, vocês digitam 0.15 e pronto, essa alvenaria de vocês vai ter 15 centímetros de espessura. Agora vocês já podem selecionar o item que vocês querem fazer o deslocamento ou offset. Eu quero fazer o offset nessa polilinha aqui e eu seleciono a direção para onde eu quero fazer o offset da minha linha. No caso eu quero fazer o offset para a região interna. Clicando com o botão esquerdo, pronto, o offset lançado. Todas as linhas das paredes externas foram lançadas. Agora eu tenho que lançar essas linhas das paredes internas. Apertem ESC para sair do offset. Pronto, todas as linhas foram lançadas das paredes externas. Agora eu quero começar a lançar as minhas paredes internas. Eu posso vir aqui, clicar em linha ou simplesmente teclar L no teclado e apertar Enter, que é o atalho para a linha, e definir essas linhas que representam as paredes internas no meu corte aqui. Clicando com o botão esquerdo nessa região aqui, eu vou estender essa linha até no final, lá na outra região. Cliquei com o botão esquerdo sobre essa parede aqui. Vocês podem ver que às vezes o meu desenho está travando. Eu vou optar por passar essa linha direto. Eu aperto o ESC para sair da ferramenta e aparo essa região aqui. Novamente eu posso vir em aparar ou digitar AP, de aparar no teclado, Enter para selecionar a opção e aparo essa rebarba aqui que acabou ficando. Clicando o ESC para sair da opção, eu não preciso fazer essa linha, só dar um offset nessa linha em direção oposta, né, para fazer essa parede aqui. Novamente utilizo a opção deslocamento, clicando com o botão esquerdo ou digitando a inicial da ferramenta que eu quero utilizar, teclei Enter. Eu realmente quero 15 centímetros, posso apertar Enter novamente e agora eu vou definir o objeto que eu quero espelhar. Eu quero espelhar esse objeto nessa direção aqui. Clicando com o botão esquerdo, pronto, definir outra parede aqui do nosso projeto. Vamos continuar definindo as outras paredes. Novamente selecionei a linha apertando L, teclei Enter. Vou definir essa parede agora. Vou selecionar essa linha aqui. Dessa linha eu vou puxar até o limite na linha oposta. Cliquei em Enter. Pronto, linha definida. Eu vou deixar para fazer o offset depois. Com a ferramenta selecionada, é só eu vir clicando e fazendo o offset dessas paredes. Eu vou colocar uma linha única em cada parede. Depois nós vamos vir fazendo o offset de fora a fora. Novamente, cliquei em L, teclei Enter. Vamos definir a linha dessa parede aqui. Selecionei aqui o ponto inicial. Agora eu vou até o ponto final. Cliquei no ponto final. Enter, ponto, linha definida. Vamos definir agora essa parede aqui. Pressionei L, Enter. Selecionei o ponto inicial. Vamos até o ponto final dessa parede aqui. Pronto, cliquei com o botão esquerdo, Enter. Agora vamos definir essas linhas aqui que faltam do banheiro, do quarto e da suíte. Novamente cliquei em L, Enter. Selecionei o ponto inicial da minha linha. Eu posso definir essa linha aqui, clicando com o botão esquerdo no final e já ir aqui para a próxima região, clicando com o botão esquerdo aqui. Cliquei com o botão esquerdo aqui, linha definida, botão esquerdo aqui, linha definida. Pronto, defini mais essa linha aqui, só falta eu fazer o offset depois. Eu poderia até ter utilizado uma polilinha, que seria mais rápido para fazer o offset, mas tudo bem, vamos prosseguir. L de linha, Enter. Vamos definir essa linha aqui, vamos clicar com o botão esquerdo aqui no ponto inicial e no ponto final. Pronto, definimos mais uma parede. E a última parede agora, novamente L de linha, Enter. Cliquei no ponto inicial, vamos lá para o ponto final. Cliquei com o botão esquerdo no ponto final, Enter e pronto. Agora eu posso vir dando um offset em todas essas opções aqui que faltam ser definidas como paredes. Novamente, vou clicar aqui na opção deslocamento. Vocês podem ver que já está definido 15 centímetros, que foi o último deslocamento que nós utilizamos. E vamos fazer o deslocamento de todas essas linhas aqui. Apertar Enter para confirmar que o deslocamento realmente é de 15 centímetros. E vamos selecionar os itens dos quais nós queremos fazer o deslocamento. Essa linha aqui nós queremos deslocar nessa direção. Essa linha nós queremos deslocar nessa. Vamos dar uma olhada aqui em cima. Essa linha nessa direção. Essa nessa direção. Essa em direção ao quarto. Essa também em direção ao quarto. Essa em direção à suíte. Vamos ver se tem alguma coisa mais para fazer. Isso, faltou aqui a região do banho. Cliquei com o botão esquerdo e dei o offset para essa região. Pronto, todas as paredes definidas. Nós podemos clicar em ESCs, agora aparar ou estender essas regiões onde as linhas estão se cruzando aqui. Novamente clicando na opção aparar ou utilizando o atalho. No caso aqui agora eu cliquei na opção aparar e vamos aparar todos os itens necessários. Aqui é necessário aparar. Aqui também nós precisamos aparar esses dois elementos. Esse elemento central também tem que ser aparado. Vamos dar uma olhada. Vamos aparar aqui. Vamos aparar aqui nessa região. Aqui nós também temos dois elementos para aparar, duas linhas. Vamos dar uma olhada de maneira geral. Aqui nessa região central nós também temos bastante elementos para aparar. Vamos aparando todas as linhas necessárias, clicando com o botão esquerdo do mouse sobre as devidas regiões. Vamos dar uma olhada se precisa de mais alguma coisa. Nessa região aqui também tem linhas para serem aparadas. Clicar com o botão esquerdo, esquerdo. Vamos dar uma olhada aqui também, linhas para serem aparadas. Botão esquerdo do mouse. Vamos rolar o scroll para trás para observar se há mais alguma
coisa a se fazer. Aqui também, ó, outra região para ser aparada. Aqui também nós temos algumas regiões, cliquei com o botão esquerdo, vamos lá, aqui também, vamos observar. Aqui também outra região para ser aparada. Vamos diminuir esse zoom e ver se tem mais alguma coisa para fazermos em relação ao trim, ao aparar linhas aqui também. Nós temos que aparar essa linha, eu acho que tá tudo ok. Vamos dar uma girada geral aqui, não, nós temos que aparar esse elemento aqui. Como vocês podem ver, ó, nós demos o zoom, vocês podem ver que esses elementos aqui eles estão deslocados. Então vamos fazer o seguinte, vamos aparar essa linha aqui e vamos estender essa linha aqui. Como é que nós estendemos essa linha? Vocês vão pressionar Shift com a opção aparar selecionada e vão selecionar a linha que vocês querem estender. Clicando com o botão esquerdo sobre essa linha, pronto, linha estendida até essa região aqui. Vamos ter que aparar essa região aqui com o botão esquerdo. Cliquei com o botão, aparei essa região, vamos dar um zoom out e observar com calma agora se existe mais alguma coisa que nós temos que fazer. Não em relação a aparar, não, mas aqui nós temos um problema que nós vamos ter que resolver daqui a pouco. Nós podemos estender essas duas linhas, vamos clicar em Shift e selecionar essas duas linhas, estendendo ela nas direções opostas, e agora vamos aparar isso aqui que ficou sobrando. E pronto, todas as paredes foram definidas. Agora nós temos que começar a definir as portas desse nosso projeto. Como nós vamos definir as portas desse nosso projeto? Nós vamos criar alguns blocos. Como nós vamos fazer isso? Inicialmente nós temos que fazer o seguinte, ó, nós temos que alterar a pena do nosso projeto. Como vocês podem ver, nós utilizamos até a pena errada. A pena certa a ser utilizada seria a pena parede. Como nós podemos resolver isso? Nós podemos selecionar todas as linhas que nós executamos e alterar a camada dela. Isso é muito fácil de fazer. Nós podemos clicar sobre uma linha, clicar com o botão direito com a linha selecionada, clicar na opção selecionar similar e pronto, todas as opções similares foram selecionadas. Vocês podem ver que todas as polilinhas que nós utilizamos foram selecionadas, mas nós queremos selecionar essas internas também. Clicando sobre uma das linhas internas, clicando com o botão direito, vamos selecionar os similares também. Selecionando todos os similares, vocês podem ver que todas as linhas foram selecionadas. Agora vamos trocar a camada para a camada parede. E pronto, paredes lançadas com suas devidas cores. Agora vamos lançar as portas. Como nós podemos lançar as portas? Primeira coisa, nós vamos vir aqui e selecionar a camada porta e vamos simplesmente desenhar essa porta aqui utilizando uma polilinha. Cliquei aqui em polilinha e vamos desenhar essa porta. Posso desenhar aqui no ponto inicial dessa porta. Vamos puxar essa porta aqui para cima para desenhar essa porta. Vamos compensar essa redução aqui nessa região de cima. Espessuras de porta são geralmente de 30 milímetros a 40 milímetros. Vamos colocar de 40 milímetros aqui no caso, 0.040 metros, 0.04 metros. Cliquei com o botão esquerdo, vamos fechar essa porta até aqui na parede. Cliquei em Enter. Pronto, porta definida. Agora você tem que fazer esse arco aqui. Para fazer esse arco é muito fácil. Vamos apertar ESC para sair da polilinha e vamos fazer o arco de acordo com o que nós aprendemos anteriormente. Clicando aqui na opção arco, vamos selecionar essa opção aqui, início, fim e direção. Vamos definir a região inicial do nosso arco. Vamos colocar nesse ponto aqui. Vamos colocar a região final como sendo nesse ponto aqui e a direção do arco será nessa direção aqui. Pronto, porta definida. ESC para sair da opção arco. E o que nós podemos fazer agora? Nós podemos selecionar esses dois elementos e com esses dois elementos da porta selecionados nós podemos criar um bloco e chamar esse bloco de porta. Como nós podemos fazer isso? Nós vamos vir aqui na aba inserir, clicar com o botão esquerdo na aba inserir e vamos vir aqui na opção criar bloco. Clicado nessa opção nós podemos adicionar as questões relativas ao bloco. Vocês podem ver que aqui tem um preview, um breve preview do bloco que nós estamos criando, a unidade de medida. Vamos selecionar um ponto base em tela para esse bloco e vamos chamar esse bloco de porta. Pronto, clicando em OK. Vamos especificar o ponto base, vamos selecionar o ponto base nessa região aqui e pronto, bloco definido. Agora vocês podem ver que toda essa figura aqui se tornou um único bloco. E pronto, vocês já podem selecionar esse bloco e adicionar essas portas em outros lugares. Agora se vocês observarem aqui, ó, em editor de bloco, clicar com o botão esquerdo sobre essa opção, vocês já podem ver o bloco que vocês acabaram de criar nessa região aqui. Mas não é isso que nós queremos, podemos clicar em cancelar e agora vamos lançar todas as portas desse nosso projeto aqui. Como nós vamos fazer isso? Nós podemos vir aqui na opção, aqui na aba padrão e selecionar a opção copiar, clicando aqui, ou simplesmente digitar no teclado CO de copiar e teclar Enter. Nós vamos selecionar o objeto, pressionar Enter e nós vamos especificar um ponto base. No caso, nós vamos especificar esse ponto base aqui. E pronto, nós já podemos colar esse bloco nas demais regiões. Vamos desligar a ortogonal aqui para nós conseguirmos lançar esses blocos aqui. Vamos lançar esse bloco nessa região aqui, sem problema. Depois é só nós girarmos essa porta para ela ficar na posição certa. Vamos adicionar, vamos observar outro local onde nós podemos aproveitar esse bloco que nós colamos aqui. Aqui nós podemos lançar também um bloco nessa região aqui. Depois basta nós espelharmos esse bloco para a região oposta e pronto, é isso. Teria aqui uma porta que seria da garagem, mas nós não vamos lançar essa porta aqui. Ótimo. Vamos lançar um outro bloco aqui fora e apertar ESC e vamos espelhar essas janelas
aqui que nós precisamos espelhar. Nós vamos vir aqui no botão espelhar, cliquei com o botão esquerdo em espelhar, seleciono o objeto que eu quero espelhar, Enter para confirmar que eu selecionei esse objeto. Vamos espelhar esse objeto a partir desse centro aqui para a região oposta. Cliquei aqui nesse centro e vou ligar o ortogonal para facilitar um pouco a minha vida aqui. E eu vou espelhar minha porta para essa região aqui. Sim, porque eu quero excluir o elemento anterior e vamos espelhar esse elemento aqui também. Vocês podem ver que claramente essa porta aqui é uma porta maior que a porta que nós definimos anteriormente. Nós poderíamos fazer um outro bloco para portas exteriores. Sugiro que vocês façam isso, mas aqui, como é uma aula didática para ensinar vocês e para não ficar maçante, nós vamos girar essa porta e manter a porta com essas dimensões aqui. Novamente vamos espelhar, eu vou agora utilizar o atalho do teclado ESP de espelhar, Enter. Agora eu vou selecionar o objeto que eu quero selecionar, Enter para confirmar. Seleciono esse ponto central aproximado aqui. A partir desse ponto eu já posso espelhar o meu objeto, girando meu mouse para a região onde eu quero. Vamos clicar em sim, vamos ajustar isso aqui daqui a pouco. Vamos selecionar a opção mover, selecionar o objeto que nós queremos mover, pressionar Enter, especificar um ponto base, que vai ser esse limite aqui, e especificar para onde ele vai, que vai ser até essa região da parede aqui. Pronto, porta lançada. Nós temos que lançar mais quais portas? Nós temos que lançar essa porta e essa porta. Excelente, vamos fazer o seguinte, vamos selecionar essa porta aqui e girar ela para já manter essa porta nessa posição antes de colar esses blocos nessas regiões aqui. Vamos vir aqui na opção rotacionar, selecionar o item que nós queremos rotacionar, pressionar Enter, selecionar um ponto base para nós rotacionarmos esse objeto. Vamos selecionar esse ponto aqui e vamos rotacionar o nosso objeto em relação a essa direção aqui. Cliquei com o botão esquerdo do teclado, pronto, porta rotacionada. Nós já podemos colar essas portas nessa região aqui, ou não. É melhor nós já espelharmos essa porta de uma vez, senão ela vai ficar invertida. Novamente, selecionei aqui a opção espelhar, clico sobre a porta que eu quero espelhar, Enter para confirmar o objeto que eu selecionei, e agora vou especificar uma linha de espelhamento, vou utilizar a própria porta aqui como linha e vou girar essa porta nessa direção aqui e vou excluir o objeto de origem. Pronto, posso vir aqui na opção colar ou digitar CO no teclado, Enter, pelo atalho, seleciono o objeto, clico Enter, defino o ponto base de onde eu vou copiar esse objeto e onde eu vou colar esse objeto, vou desligar aqui o ortogonal e vou lançar essas portas nas devidas regiões aqui. Lancei uma porta aqui, onde eu tenho que lançar outra porta, eu tenho que lançar outra porta nessa região aqui, cliquei com o botão esquerdo, excelente, agora só falta lançar essa porta aqui, vamos espelhar essa porta aqui mais uma vez, cliquei aqui na opção espelhar, selecionei a porta que eu quero espelhar, teclei Enter, selecionei a linha de espelhamento e agora eu posso espelhar a minha porta. Vou travar o ortogonal para facilitar, sim, eu quero excluir o meu objeto de origem, agora eu posso desligar o ortogonal e como não tem mais porta para eu lançar, eu já posso mover essa porta daqui para cá. Eu vou vir aqui, selecionar a opção mover, seleciono o objeto que eu quero mover, Enter, seleciono o ponto de origem e do ponto de origem eu vou lançar a minha porta na região adequada para essa porta. Vamos lançar ele aqui nessa região e pronto, porta lançada, devidamente lançada. Vamos ver se há mais alguma coisa a se fazer aqui. Nós temos que espelhar essa porta aqui. Novamente vamos vir aqui, selecionar a opção espelhar, selecionar a porta que nós queremos espelhar, Enter, seleciono um ponto de origem. Eu posso girar isso aqui. Eu vou girar isso aqui ortogonal. Eu espelhei isso aqui errado, mas não tem problema. Eu posso clicar em Enter, excluir o objeto de origem sim, e agora eu posso mover essa porta daqui para cá. Novamente, selecionei a opção mover, selecionei a porta que eu quero mover, Enter, seleciono meu ponto de origem, pronto, e agora eu lanço a minha porta no local correto e Enter para finalizar. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer todos os cortes dessas paredes aqui, fazer os vazios dessa parede aqui na região da porta. Como que eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente selecionar a nossa opção de aparar ou trim e selecionar esses objetos que eu quero aparar aqui. Aqui vocês podem observar que se eu aparar isso aqui, eu vou acabar aparando tudo. Então eu vou utilizar uma linha de referência para fazer isso. Vou criar uma linha aqui, seleciono essa linha, estendo essa linha para cá, Enter, novamente crio outra linha pelo atalho L, Enter, e vou definir outra linha nessa região aqui, Enter. Vou selecionar a opção aparar, eu vou vir pelo atalho que é mais rápido, AP, de aparar, Enter, e agora eu vou aparar que eu não queria que existisse. Eu vou começar aparando por essas linhas das portas aqui. Aparei aqui, agora aparei essa região aqui e eu vou aparar as linhas restantes. Pronto, agora eu tenho que fechar essa região da parede aqui, novamente, eu vou desenhar a parede aqui, eu vou selecionar aqui o meu layer, a minha camada parede, e vou apertar ESC porque eu ainda estou com a ferramenta aparar selecionada e vou selecionar a linha para
fechar essa parede aqui. Fechei essa parede aqui, Enter, e agora eu vou fechar a próxima parede. L para selecionar a linha, Enter, e vou fechar essa parede nessa região aqui, Enter, e pronto, porta lançada. Observem que essa porta aqui, ó, ela não está correta. Nós teríamos que editar esse bloco para essa região aqui estar fechada. Façam isso no projeto de vocês. Vou fazer mais um corte dessa parede aqui com vocês, e depois vou fazer o corte de todos os elementos, e eu quero que vocês façam no projeto de vocês o corte na região de todas as paredes aqui. Eu sugiro que vocês façam dessa maneira, mesmo que vocês descubram uma maneira mais fácil de fazer isso, eu sugiro que vocês façam dessa maneira para vocês exercitarem as ferramentas trim, estender, aparar, espelhar e assim por diante. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou iniciar fechando a minha parede, já que eu estou com o meu layer parede selecionado, eu vou fechar a minha parede nessa região aqui. Cliquei com o botão esquerdo no início, cliquei com o botão esquerdo no fim, Enter. Novamente, L, Enter, cliquei com o botão esquerdo no início da minha abertura, cliquei com o botão esquerdo no fim, Enter. E agora eu posso vir aqui em aparar, clicar com o botão esquerdo em aparar e vir aparando tudo que eu quero aparar nessa região aqui. E pronto, tudo devidamente aparado nessa região da porta aqui. Eu sugiro que vocês façam a mesma coisa para todas as portas. Eu vou fazer isso aqui e depois eu retorno com tudo já pronto para não tomar muito espaço desse vídeo. Creio que vocês já entenderam como é o procedimento de lançamento de portas e adequação dessas regiões das paredes. Eu vou prosseguir na execução desses serviços e daqui a pouco eu já volto.